Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanubhishtam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Rupanugacharya Paryambu Rupa Manjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhuvya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Ismerahasaram Burali Manohara Radhikara Sika Mama Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulasi Devyai Priyaye Keshavasya Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ramo Ramo Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início, oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradatama Shri Guru Pada Padma Nitrila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajacacharya Ashtoa Tarasata Srisrimada Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva. E também a todos os Shirupano Gauriya Guru Varga, a todos os Tridandi Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir hoje para então fazer a glorificação de Shri Gadadhara Pandit. Shri Gadadhara Pandit, ele é um associado íntimo de Shri Chaitanya Mahaprabhu e também ele é a própria Srimati Radhika, ele é a encarnação de Srimati Radhika nos passatempos de Chaitanya Mahaprabhu. Muito embora Chaitanya Mahaprabhu ele seja o próprio Krishna, mas também dotado, acompanhado da cor, da tez dourada de Srimati Radhika e também do seu humor Mahabhava, ainda assim, a Radharani completa, ela encarna como Gadadhara Pandit. Nesse ponto, muitas pessoas se confundem. Muitas pessoas acham que Mahaprabhu é 100% Radharani mais 100% Krishna. Não é bem assim. Na verdade, Mahaprabhu ele é 100% Krishna. Ele é Krishna. Só que ele tem a tez dourada de Radharani mais o sentimento dela, o Mahabhava dela. Então, assim, Gadadhara Pandit, ele faz justamente o quê? O papel de observador. Srimati Radhika, ela vai ficar observando como Mahaprabhu está se comportando, ou seja, como Krishna está se comportando ao tentar experimentar os sentimentos dela e entender como é o amor dela. Então a função de Gadadhara Pandita é essa, é ficar observando para ver se Mahaprabhu vai ou não, como está sendo o desempenho de Chaitanya Mahaprabhu. Então o Srila Gurudeva ele diz o seguinte, que Srimati Radhika ela é como guru, e na forma de Gadadhara Pandit, ela estava observando a Krishna na forma de Chaitanya Mahaprabhu, para ver se ele estava ou não conseguindo interpretar o seu papel de maneira apropriada ou não. E se ele, quando ele cometia algum erro, então ela o corrigia na forma de Gadadhara Pandit.
Nós podemos dizer que Krishna ele pegou esse humor de Radharani, mas ele não pegou tudo de Radharani. E assim, então, ela então encarna como Gadadhara Pandit. Há um equívoco também por parte de alguns devotos que dizem que porque Krishna pegou o humor de Radharani, deixou ela sem nada, deixou ela sem humor. E Gurudeva diz, isso é tolice. O fato de Krishna ter pego esse humor dela não significa que ela ficou sem nada, ao contrário, né? Do completo, perfeito e infinito, quanto mais você tira, só resta completo, perfeito e infinito. Tá? Então, dessa maneira, não tem como Radharani ter ficado sem alguma coisa. Então, Gadadhara Pandita estava lá em Navadvipa. Ele se mudou para Navadvipa quando era ainda jovem. A sua família saiu da Bengala oriental, que a gente chama que hoje é Bangladesh, né? E aí se mudaram para Navadvipa e lá Gadadhara Pandita cresceu. Ele mudou ainda jovenzinho e lá ele cresceu e mais tarde então veio a se encontrar com Chaitanya Mahaprabhu. E mais tarde ele então foi para Jagannatha Puri também acompanhar o grupo, porque ele estava o tempo todo ali guiando e inspirando Chaitanya Mahaprabhu. A gente vai falar um pouco disso mais para frente. Tá? Algumas pessoas também dizem que Srila Gurudeva explica que Gadadhara Pandit era como Rukmini, porque Mahaprabhu pegou o Mahabhava de Radharani e encarnou como... Krishna pegou o Mahabhava de Radharani e encarnou como Mahaprabhu, então o que restou para Radharani é apenas ser como Rukmini, como se ela tivesse perdido a sua identidade de Brajabasi, né, de Radharani, e agora, então, na forma de Gadadhara Pandit, ela manifesta apenas o humor de Dwarka, de Rukmini. E Srila Gurudeva diz, não, isso é completamente errado, isso é uma grande tolice. Né? Então, ele é a própria Srimati Radhika mesmo, né? Sem tirar nem pôr. Tá? Então, dessa maneira, nós podemos citar então o Gaura Ganodesha Deepika, né, versos de 147 até os 153, que fala sobre as encarnações dos passatempos de Chaitanya Mahaprabhu. Então, lá a gente encontra a seguinte declaração, que a potência de prazer de Shri Krishna, mais conhecida como Vrindavaneshwari, Srimati Radhika, está agora personificada na forma de Sri Gadadhara Pandit, nos passatempos de Chaitanya Mahaprabhu. E Sri Swarupa Damodar, ele então ele revela, né, que na forma de Lakshmi, essa potência de prazer de Krishna, ela era muito querida para o Senhor como Shyamasundara Vallabha. O mesmo Shyamasundara Vallabha está agora presente como Gadadhara Pandit. Então, sempre que Gadadhara Pandit se encontrava com Chaitanya Mahaprabhu, ele ficava, então, muito atento ao fato de Mahaprabhu estar ou não entendendo os sentimentos de Srimati Radhika da maneira apropriada. Mas antes de nós entrarmos nesse aspecto mais profundo, vamos falar um pouco da história do próprio Gadadhara Pandit, enquanto mais jovem. Certa vez, isso é um incidente muito famoso, né? Mukunda Datta, um dos principais kirtanias do grupo de Mahaprabhu,
ele disse para Gadadhara Pandit que o levaria para conhecer um Vaishnava maravilhoso, um Vaishnava da mais alta categoria. Então, ele o levou para se encontrar com Pundarika Vidyanidhi. Quando eles chegaram lá, Gadadhara Pandit ficou muito impressionado ao ver Pundarika Vidyanidhi cercado por muitos objetos de luxo, muito conforto, opulência material. E imediatamente uma dúvida surgiu em sua mente. Ele pensou, como pode um Vaishnava, como ele pode ser um grande Vaishnava se ele está desfrutando de tamanha opulência? Automaticamente Mukunda Datta percebe essa dúvida na mente de Gadadhara Pandit. E então, para evitar que Gadadhara Pandit cometesse uma ofensa, ele decide então levar novamente Gadadhara Pandit no dia seguinte para visitar Pundarika Vidyanidhi. E assim, Mukunda ele tinha um plano. Ele pensou em recitar um verso do Srimad Bhagavatam 3.2.23 para fazer com que Pundarika Vidyanidhi ficasse estimulado em êxtase e assim pudesse manifestar na frente de Gadadhara Pandit vários comportamentos de um Vaishnava muito elevado. Então assim Mukunda recita o seguinte verso: Aho Vakyam Stana Kala Kutam Jigas Samaya Paya Api Asadvi Lebhega Tindatri Uchitam Tatonyam Kamva Dayalum Sharanam Brajema. Então ele disse: como eu posso me abrigar naquele que é o mais misericordioso, naquele que concedeu a liberação à demônia Putana, colocando que havia oferecido a Krishna veneno em seus seios. Embora ela não tivesse fé em Krishna e tivesse determinado a matá-lo, ainda assim Krishna a liberou. Então, um verso que glorifica a misericórdia de Krishna. Assim que Pundarika Vidyanidhi ouviu este verso, que descreve a profunda misericórdia de Krishna, ele então começou a chorar. E todos os sentimentos estáticos de amor, como as lágrimas, tremedeira, suor, perda de consciência, arrepios, gritos, todos se manifestaram simultaneamente no corpo de Pundarika Vidyanidhi. E ele se sacudia e se debatia no chão vigorosamente, sentindo um elevadíssimo amor estático. E à medida em que ele ia se debatendo, ele começou a quebrar tudo que estava ao redor dele. Muitos espelhos, objetos, enfim, decorativos. E a força que ele estava ali manifestando era tão grande que nem mesmo 10 homens podiam segurá-lo. Após alguns minutos, tudo estava completamente destruído ao redor deles. E assim, ele permaneceu inconsciente no chão, enquanto Mukunda e Gadadhara Pandit observavam estupefatos toda aquela cena. Então, esse incidente serve para demonstrar que a visão que nós temos de um Vaishnava não é uma visão externa, daquilo que o cerca no mundo material, e nem mesmo do seu comportamento, mas sim daquilo que ele traz dentro dele. Então, ao ver esses sintomas estáticos se manifestarem no corpo de Pundarika Vidyanidhi, Gadadhara Pandit, ele compreendeu que Pundarika Vidyanidhi era de fato um grande Vaishnava. Então,
temendo ter cometido uma ofensa a ele decide então, Gadadhara Pandita decide então aceitar Pundarika Vidyanidhi como o seu mestre espiritual, para expiar qualquer tipo de ofensa que ele pudesse ter cometido mesmo em pensamento. E como que esse passatempo ele ocorre? Há uma ligação mais profunda entre os dois. Na verdade, Pundarika Vidyanidhi ele é a encarnação de Vrishabhanu Maharaj, o pai de Radharani. Ou seja, Gadadhara Pandita é a própria Radharani, né? Então ela aceita nessa lila de Mahaprabhu o seu pai como o seu guru, né? Então isso serve para mostrar que nem todos os Vaishnavas terão um aspecto de renunciante. Poderá haver Vaishnavas, né, que têm um comportamento diferente, né? Enfim, estão ali fazendo uso de uma série de elementos de luxo, de opulência material, mas devemos ter cuidado na hora de julgar. É claro que isso é uma exceção, né? Isso é uma exceção, tá? De modo geral, os Vaishnavas têm que estar, com certeza, dentro de um padrão de renúncia, né? Os Vaishnavas elevados, tá? Agora, nós temos um outro exemplo muito clássico, que é Srila Bhaktivinoda Thakur, que era desembargador da corte britânica, foi presidente do templo de Jagannatha Puri, enfim, uma pessoa, né, de alta classe, né, e ao mesmo tempo um Vaishnava também de alta classe. Tá? Então, externamente, ele não tinha as vestes da renúncia, e nem mesmo vivia num local simples. Ele vivia dentro da aristocracia. No entanto, ele era um devoto da mais alta classe. Muito bem. Antes de Mahaprabhu aceitar sannyasa, ele vivia então em Navadvipa, né, fazendo o Sankirtana com os seus associados, e muitas vezes Mahaprabhu caía em êxtase e era Gadadhara Pandit quem ia acudi-lo, cuidar dele, né, assim como Srimati Radhika fazia com Krishna. Tá? E Shatimata, ela pediu que Gadadhara Pandita sempre estivesse com Nimai e cuidasse dele, onde quer que ele fosse. Então ele passou a ser a sombra de Mahaprabhu. Após Mahaprabhu receber sannyasa, Mahaprabhu fez uma pequena viagem ali, né, para Vrindavana, depois ele foi para Puri, depois foi para o sul da Índia, depois voltou para Jagannatha Puri de novo. E Gadadhara Pandit, ele... antes disso, né, quando Mahaprabhu foi para Puri pela primeira vez, Gadadhara Pandita foi também, e para que ele evitasse que Mahaprabhu, né, o enviasse para algum outro lugar, porque Mahaprabhu estava enviando os seus associados para diferentes lugares, né, para poder pregar, enfim, para fazer uma série de coisas. Então, temendo ser enviado para algum lugar e se afastar de Mahaprabhu, Gadadhara Pandit ele decide fazer um voto de Kshetra Sannyasi, que significa o quê? É um tipo de sannyasi que faz um voto, né, para nunca deixar aquele local específico, aquela cidade específica ali. E assim então, ele começou a viver ali num local chamado Yameshwara Tota, um jardim de Yameshwara, né, onde Chaitanya Mahaprabhu encontrou a deidade de Gopinatha. Né? Mahaprabhu ele encontrou essa deidade de Tota Gopinatha enterrado na areia e entregou para Gadadhara Pandit para fazer a adoração. Né? É uma deidade muito bonita, uma deidade toda negra, em pedra,
né, que hoje, até hoje, é possível ver, ela está lá em Jagannatha Puri, né? Então Mahaprabhu, ele fala para Gadadhara Pandit, né, que ele deveria então ficar cuidando dessa deidade, e aí mais tarde o templo erguido ali foi chamado de Tota Gopinatha. Então todos os dias Chaitanya Mahaprabhu ele ia até aquele local onde Gadadhara Pandit estava residindo para ouvir o Srimad Bhagavatam. Gadadhara Pandit recitava o Srimad Bhagavatam e Mahaprabhu desfrutava então dessa belíssima apresentação, que é uma leitura muito incomum. Vejam só vocês. Gadadhara Pandit é a própria Srimati Radhika. E o Srimad Bhagavatam é o quê? O Srimad Bhagavatam é um livro que só fala das glórias de Srimati Radhika, só que de maneira oculta, né, como meu Gurudeva mesmo explica. Então, é a própria Radharani recitando o Srimad Bhagavatam, que fala das glórias dela mesma. Então, é uma situação bastante incomum, né, que só acontece durante o Gaura Lila. Então, Mahaprabhu ia lá para desfrutar, né, desse recital tão maravilhoso, tão incomum, tão esplêndido. E conforme Gadadhar ele lia, ele chorava, que as páginas do Bhagavatam ficavam completamente ensopadas de lágrimas. E ele lia tudo sobre o Bhagavatam, Dhruva Charitra, Prahlada Charitra, né, Rasa Lila. E Chaitanya Mahaprabhu gostava tanto que ele pedia para ele repetir, não, lê de novo, né? Até que certa vez teve um passatempo muito interessante. Nityananda Prabhu, ele trouxe da Bengala, de onde ele veio, um arroz especial, né, e levou lá para que Gadadhara Pandit oferecesse a Tota Gopinatha. Então assim, Gadadhara Pandit cozinhou o arroz, ofereceu a boca e depois chamou Nityananda Prabhu para tomar prachada. De repente, Mahaprabhu chega e quando ele olha, ele fica bravo, ele diz: Gadadhar, o que é isso? Você não me convidou? Eu vejo que você está aqui com Nityananda Prabhu fazendo uma grande festa e você não me convida. E Gadadhara Prabhu responde dizendo: não há nenhuma necessidade de um convite formal para você, né? Você já está automaticamente convidado. Tudo isso aqui é para você. Então, Mahaprabhu se senta e toma prachada junto com Nityananda Prabhu. Então, de repente, um belo dia, Chaitanya Mahaprabhu ele diz: não, eu vou para Vrindavana. E aí ele dá essa notícia, né, para os seus associados, e Gadadhar Pandita ele tenta acompanhar Chaitanya Mahaprabhu, mas aí Mahaprabhu disse: olha, você não vai me acompanhar para Vrindavana, afinal de contas você fez um voto de Kshetra Sannyasa, você não pode deixar Jagannatha Puri, agora você tem que honrar esse seu voto. E Gadadhara Pandita ficou tão triste que ele caiu no chão e desmaiou, né, de tanta dor quando ele viu Mahaprabhu partindo sem ele. Na verdade, Mahaprabhu ele precisava ficar, né, dessa maneira afastado de todos, né, para poder ter também as suas experiências lá em Vrindavana. Mas Mahaprabhu não permanece por muito tempo em Vrindavana, pelo fato de que em Vrindavana o humor de Krishna prevalece. Então ele tem que buscar um local neutro. Esse local neutro é Jagannatha Puri. Tá? Então ele depois retorna para Jagannatha Puri para dar então início a 18 anos de passatempos lá em Jagannatha Puri, na Gambhira.
Então é quando ele vai então entrar bem profundo nos sentimentos de Srimati Radhika, tá? E Gadadhara Pandita então tem a oportunidade de novamente se associar com ele, tá? Bom, o fato é que Gadadhara Pandita permaneceu servindo Tota Gopinatha com muita disciplina dia após dia. Quando então Chaitanya Mahaprabhu decidiu encerrar os seus passatempos aqui na Terra, ele desaparece de 3 diferentes maneiras, né? Como Srila Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj explica. Dependendo do olhar do devoto, ele entende como Mahaprabhu desaparece, né, de diferentes maneiras. Uma delas é entrando no oceano, a segunda é entrando dentro de Jagannatha, e a terceira é entrando dentro da deidade de Tota Gopinatha. Então, ali, Gadadhara Pandit, ele começa a experimentar uma profunda separação, uma profunda saudade de Chaitanya Mahaprabhu, e ele já não consegue mais tolerar, né, a ausência de Mahaprabhu. Ele começa a ficar muito fraco, né, muito fraco, a ponto dele não conseguir nem mesmo colocar a guirlanda no pescoço de Tota Gopinatha. Então, Tota Gopinatha, o que ele fez? Ele se sentou, cruzou as pernas para ficar mais baixo, e assim Gadadhara Pandit conseguia colocar a guirlanda, né, no pescoço da deidade. É a única deidade de Krishna na face da terra que está sentada de pernas cruzadas. Tá? É uma deidade belíssima, que tem ao seu lado esquerdo Lalita, tá? Não é Radharani, é Lalita que está do lado esquerdo, e Radharani está do lado direito de Krishna, tá? Com a posição de tocando a flauta, e Lalita tocando a vina. E todas as duas também têm o aspecto negro, tem a cor negra. Tá? Então, um pouco mais tarde, Gadadhara Pandita acaba aceitando o filho de Advaita Acharya, Achyutananda, né? E também como seu discípulo, né? E também Ananta Acharya, dentre outros discípulos também, né? E aí, então, ele começa um novo Parampara, né? Mais tarde, ele também vai para Vrindavana, né? E assim ele acaba deixando o corpo também ali em Vrindavana. Os passatempos de Mahaprabhu, eles são muito interessantes porque eles fazem com que diversos papéis dos passatempos de Krishna se invertam. Então, por exemplo, nos passatempos de Mahaprabhu, ele só pode ter associados masculinos, né, homens. Então, todas as gopis, elas têm que assumir uma forma de homem, porque Mahaprabhu é um sannyasi, então ele não pode manter mulheres próximas dele, né? Então, é interessante porque Gadadhara Pandita, que é a própria Radharani, ele é júnior de Nityananda Prabhu, de Advaita Acharya, e ele tem que prestar reverências para essas personalidades que, na verdade, no mundo transcendental, nos passatempos de Krishna, tem uma hierarquia inferior à própria Radharani. Nityananda Prabhu é Baladeva, Advaita Acharya é Mahavishnu com Shiva, né? E ao invés deles prestarem reverências a Radharani, é ela quem presta reverências a eles. Tá? Então, são passatempos que bagunçam, vamos dizer assim, esses papéis, né? E fazem com que
existe uma relação completamente diferente com eles, entre eles. Então, dessa maneira, nós temos, por exemplo, uma citação de Srila Gurudeva dizendo que quando Mahaprabhu ele tentava recitar algum verso, por exemplo, verso do Bhagavatam, Bharapidam Natta Varavapukarnayo Karnikaram Vibravashakana Kakapisham Vayajantim Chamalam Randra Venuradhara Sudaya Purayam Gopa Vrinde Vrindaranya Swapadharamana Pravishagita Kirti. No humor de Srimati Radharani, Mahaprabhu ele glorificava Krishna dessa maneira. Então o coração de Gadadhara Pandita derretia, e lágrimas caíam de seus olhos. É um verso que fala sobre Krishna, fala como Krishna ele é muito belo, ele tem brincos de flor carnicara, ele tem uma guirlanda de flores chamada Vajjayantimala. Ele está acompanhado dos seus amigos na floresta de Vrindavana, sempre fazendo muitos passatempos, cantando, tocando a sua flauta, etc, etc. Então, Gadadhara Pandit, ele ficava muito emocionado ao ouvir esses versos. E assim, ele ia também ajudando Mahaprabhu a fazer esse estímulo apropriado desse humor de Radharani para poder entender da melhor maneira possível. Muito bem, então nós oferecemos as nossas reverências aos pés de lótus de Gadadhara Pandit, oramos por sua misericórdia sem causa, para que um dia nós possamos também compreender todos esses passatempos e poder servir nesses passatempos. O nosso desejo sempre deve ser de servir esses passatempos. Nós não devemos pedir nenhum tipo de benefício para nós, mas nós devemos sempre pedir por seva. A oração pelo seva é a oração mais elevada. Pedir para servir Gadadhara Pandita nesses passatempos, servir Chaitanya Mahaprabhu nesses passatempos, sob a orientação de Gadadhara Pandita. Então, Hare Krishna, Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubheva cha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha.